O casamento de um jovem casal do exército é destruído de forma horrível, menos de um ano depois de terem dito sim. Troy Hildebrand foi baleado na cabeça naquela noite. Acima da têmpora esquerda dela, isso tirou sua vida. E agora um desses recém-casados está sendo julgado, acusado de matar a esposa. Onde ela está? O que aconteceu? Quando vamos encontrá-la? Essas são as perguntas que todas as pessoas ao redor de Sarai Haldeman está fazendo. Exceto pelo réu, Zaria Soltanbrand, pois ele já sabia todas essas respostas. Este caso é uma tragédia, parte do coração. Não é assassinato. Um júri vai ter que decidir se isso foi um crime passional ou um terrível acidente. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Aliás, o Dia dos Pais está chegando. Já comprou o presente? Se ainda não, considere o Chef QI Sense Smart Meat Thermometer. Esse é o segredo para cozinhar em nível de restaurante, sem estresse. Então, seja você um mestre da churrasqueira experiente ou só esteja tentando preparar alguns bifes para o verão, esse termômetro inteligente faz toda a diferença. Não tem mais carne passada do ponto, não tem mais aquele acho que já está pronto. Não, o Chef QI informa exatamente quando a carne está pronta em cada etapa. Basta inserir a sonda sem fio, escolher as preferências e relaxar até o alerta do aplicativo sem precisar vigiar a churrasqueira. Ele serve para fornos, defumadores, fogões, air fryers e qualquer proteína, de prime rib a asinhas de frango e salmão. Sério, neste Dia dos Pais é hora de elevar o nível, sem trocadilhos, e cozinhar com confiança. Use o código SIDEBAR para 40% de desconto em todo o site chefic.com. O que deveria ter sido o começo de uma aventura divertida e emocionante de recém-casados termina em tragédia. Soraya Barney nunca chegaria a viver além dos 21 anos e o homem com quem ela se casou começa uma aventura muito diferente, uma jornada distinta, enfrentando um júri de seus pares sob acusações de assassinato. Acompanhamos de perto o julgamento de Zarius Hildebrand, de Anchorage, Alaska, iniciado hoje com as declarações de abertura. Estamos cobrindo tudo, e você encontra todos os destaques que precisa saber aqui neste episódio do Sidebar. Mas antes, preciso te dar um contexto, preciso te contar o histórico do caso, preciso te explicar como chegamos até aqui. Setembro de 2021, Zarius Hildebrand entrou para o exército de acordo com o Anchorage Daily News e chegou ao Alasca em abril de 2022. O exército dos Estados Unidos disse ao Daily News que ele era membro da equipe de artilharia. Ele foi designado para a 2ª Brigada de Combate de Infantaria, aerotransportada da 11ª Divisão Aerotransportada. Ele estava lotado na base conjunta Elmendorf-Richardson. Durante esse período, Soraya Barney estava em Utah, onde, segundo o Daily News, serviu na Guarda Nacional como operadora de radar de localização de tiros de artilharia de campanha. Segundo relatos, eles iniciaram o romance no verão de 2022, quando se conheceram no treinamento básico do Exército. Após um breve relacionamento à distância, eles se casaram no fim do ano. Por fim, acabaram morando juntos no Alasca. E nesse momento, Soraya foi designada para a companhia de comando do quartel-general da Guarda Nacional do Exército do Alasca. Ela também trabalhou em um restaurante local chamado Bread and Brew, que vai ser mencionado bastante. E parecia que Soraya e Zarius estavam ótimos. Eles finalmente estavam se adaptando à nova vida como casal. Novamente, era para ser um momento empolgante. Mas em agosto de 2023, tudo mudou. Soraya estaria morta. E dias depois, o marido dela seria preso e acusado de homicídio em 1º e 2º grau, além de adulteração de provas. E agora há muitas perguntas aqui, muitas perguntas. Por que Zarius, de acordo com os investigadores, iria querer matar sua nova esposa? Havia problemas desde o início? O que exatamente aconteceu na noite em que ela morreu? Nós compartilhamos um episódio na terça-feira explicando o histórico desse caso, a cronologia apresentada na denúncia criminal, junto com as reações da própria mãe de Soraya enquanto a investigação se desenrolava. Então confira esse vídeo. Ele está disponível no canal Law and Crime no YouTube. Você pode assistir tudo lá. Hoje vamos acompanhar o julgamento desde o primeiro dia. Este episódio apresenta a história pelas declarações iniciais da acusação e da defesa. Ok, como já dito, as declarações de abertura não deveriam ser decisivas, mas um júri pode decidir com base nelas, mesmo sem serem provas. Isso é da natureza humana. Existem estudos sobre isso.
Como cada lado constrói a narrativa, aqui o júri tem 9 homens e 7 mulheres. Então vamos começar pela promotoria, como eles apresentaram o caso, como descreveram o que alegam ter acontecido na noite do suposto assassinato. No domingo, 5 de agosto de 2023, Saria havia planejado alguns eventos e presentes, pois era o aniversário de 21 anos do réu. Ela havia planejado sair com alguns amigos. Alguns apareceram. Ela fez para ele um bolo de cerveja de presente. E ela estava animada para comemorar o aniversário dele. Uma dessas amigas que foi até o apartamento deles foi Marie Wentz, no endereço 5210 Mockingbird Drive, unidade 13. Marie ficou amiga de Zaria depois que Zaria se mudou para o Alasca. Elas eram inseparáveis, sempre trocando mensagens e estavam juntas naquele dia. Naquela manhã, elas foram à academia, como faziam com frequência, e depois resolveram algumas coisas para se preparar para o aniversário dele. Mais tarde naquela noite, o grupo foi ao Dave & Buster's. Elas estavam ganhando prêmios, jogando e se divertindo. Saria ficou muito animada ao ganhar um boneco de pelúcia do Pickle Rick. Ela mandava mensagem para a mãe sobre isso. Ela até pesquisou no Google como ganhar mais pontos no Dave & Buster's. E ela conseguiu ganhar, e tirou uma foto com o marido para comemorar. Depois do Dave & Buster's, eles foram embora. No Dave & Buster's havia um grupo maior, e alguns depois foram ao centro da cidade. As pessoas que foram para o centro da cidade são Logan Cowan e Zachary Farrar, que eram amigos do réu, assim como Marie Wentz e seu amigo Isaac Mulholland, que eram mais amigos da Soraya. Quando eles chegaram ao Gaslight, o réu foi impedido de entrar. Ele ficou um pouco chateado, mas por fim Soraya pediu um Uber para casa, onde ela levou o réu, Marie e a Isaac de volta para 5210 Mockingbird Drive. Marie e a Isaac seguiram caminhos diferentes no estacionamento, enquanto Soraya entrou com o réu, ajudando-o, mas ele estava andando normalmente. Eles entraram sozinhos. E essa foi a última vez que Saraya Hildebrand foi vista com vida. Então, até esse ponto, parece que o casal teve uma noite divertida com amigos comemorando o aniversário da Zari, foram ao Dave & Buster's, tentaram entrar em uma boate, foram barrados e por fim chegaram em casa. Sabe, nada fora do comum. Mas então o promotor solta aquela frase final. Ela nunca mais foi vista com vida depois daquela noite. Vamos ouvir como o promotor descreve o que os investigadores acreditam que aconteceu em seguida. Naquele apartamento, naquela noite, estavam só os dois. De acordo com a ré, em um momento, eles tinham entrado. Ela provavelmente levou os cachorros para fora. Eles até estavam brincando um com o outro, zoando um ao outro antes de adormecerem. No entanto, entre 2h12 e 2h24 daquela madrugada. Naquele dia, Soraya encontrou provas de que o réu estava traindo ela. No Snapchat e no Instagram, mandando fotos para garotas, oferecendo levá-las de avião para o Alasca, recebendo fotos delas, mandando piadas e até oferecendo um beijo para animar. A foto final no celular da Soraya naquela noite foi às 2h24. Depois disso, às 2h40, Marie recebeu uma ligação do celular da Sarai. Infelizmente, ela já estava em casa e não viu. Ninguém atendeu a ligação. Apenas 8 minutos depois, às 2h48 da manhã, o 911 recebeu uma ligação de Taylor Engstrom, uma vizinha do apartamento bem do outro lado do pátio. Ela liga e diz que cerca de 30 segundos atrás houve um tiro. Pareceu ser bem ao lado da minha janela, foi muito alto. Eu não sei de onde veio, mas ele avisou. Soraya Hildebrand foi baleada na cabeça à noite. Acima da têmpora esquerda, isso tirou sua vida. Agora começamos a ver o promotor montar o cenário, certo? A noite começou perfeita, mas agora, de volta ao apartamento, as rachaduras no relacionamento vêm à tona, levando ao que os promotores alegam ser um desfecho fatal. A promotoria, claro, precisa apresentar provas que liguem Zarius ao assassinato. Então, é assim que ela descreve as ações do réu após o suposto assassinato. Nas primeiras horas da manhã, os policiais realmente responderam àquela ligação para o 190, mas sem saber exatamente de onde ela vinha. Eles não tiveram a oportunidade de entrar em contato com o réu naquela noite. Na manhã seguinte,
No domingo, 6 de agosto, por volta das 9 horas, ninguém teve notícias de Soraya. Nenhuma mensagem, ninguém teve notícias dela. Marie Wentz acabou mandando uma mensagem, acredito que pelo Snapchat, perguntando como Soraya e o réu estavam se sentindo. Ela recebeu uma resposta do telefone de Soraya, mas não era da Soraya. Essa resposta foi do réu, enviando um joinha, dizendo que ele estava bem. Marie perguntou se eles gostariam de almoçar e comer alguma coisa, provavelmente para ajudar com o que eles estavam sentindo naquela manhã. O réu disse: não podemos ir, não queremos ir. Saria saiu a pé para o trabalho às 10 horas naquele dia. Marie achou isso um pouco estranho, considerando... A Ré disse que Soraya esqueceu o celular. Soraya estava sempre no celular. Uma jovem de 21 anos no Instagram, TikTok, Snapchat, mandando mensagens, conectada com o mundo todo. No entanto, ela não insistiu. Ela também achou estranho porque, na noite anterior, Soraya tinha dito que pretendia ligar avisando que não iria trabalhar. Ela não esperava que Soraya fosse trabalhar, ainda mais a pé. Mas ela percebeu que a Ré estava com seu telefone e que depois receberia notícias da amiga. Pelo menos era o que ela esperava. Mas ela não teve notícias dela. Durante todo o domingo, 6 de agosto, Marie não foi a única a receber mensagens do celular de Sarai. Nadia Jones era a gerente de Sarai na Bread and Brew. Às 10h44, ela recebeu uma mensagem. Oi, aqui é a Soraya. Não vou hoje inventando desculpa. Nadia aceitou sem questionar, e ninguém teve notícias do telefone de Ciro naquele dia. Maria tinha mandado mensagem algumas vezes entre o final do domingo, enviando DMs ou vídeos engraçados, perguntando: onde você está? Por que você não falou comigo? Foi o maior tempo que ficaram sem se falar, então ela achou estranho. Agora, parece que os amigos de Soraya pensam que ela está no trabalho, mas seu gerente recebe uma mensagem dizendo que ela vai faltar. Agora as pessoas começam a desconfiar, principalmente porque o promotor diz que ninguém teve notícias de Soraya, que sempre está com o celular. Já se passaram 2 dias desde a festa do grupo. Segunda-feira, 7 de agosto, chegou. A Ré foi trabalhar. Ele ouviu de um dos amigos com quem trabalha na base do exército que ele parecia um pouco estranho, então perguntou: está tudo bem? Ele disse: sim, só umas coisas aí. Depois falo com você sobre isso. É só isso. Por volta do meio-dia ou início da tarde, Marie recebe outra ligação do telefone da Sarai. É o Sr. Hildebrand. Ele diz: oi, a Soraya está desaparecida desde as 10 horas da manhã de ontem. Marie pergunta: como assim? Já faz 30 horas ela está sem o celular. Ela imediatamente fica preocupada. Ela diz para ele: vou aí assim que eu puder, logo depois do trabalho, mas ela ficou presa lá por mais algumas horas, e ela foi direto para lá. Ela perguntou se já denunciaram o desaparecimento e onde ela pode estar. Ela está tão preocupada com a amiga porque ela está desaparecida há tanto tempo, está sem o celular e não deu notícias. Assim que Marie estava com a Ré, foi quando começaram a ligar para hospitais, prisões e até para o 190, o que ainda não tinha sido feito. Marie fez essa ligação. Eu Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing, or either she's missing? Não falo com ela há 2 dias. Eu sei que não tive notícias dela há mais de talvez 30 horas agora. Você vai ouvir a ligação completa. Ele estava lá. E a Marie colocou no viva voz para que ele pudesse responder as perguntas que ela não sabia responder. Mas a Marie fez essa ligação às 17h34. Enquanto esperavam um policial da APD chegar, eles começaram a procurar. Os apartamentos na 5210 Markham Road ficam na parte de baixo da sua tela. No canto superior direito, na Tudor, é onde a Soraya trabalhava no Red and Brew. Então eles começaram a procurar por essa área. Onde será que ela está? Andando pela floresta, ficando toda suja de lama. Durante esse tempo, a Marie estava procurando. Devo ligar para o 911, o réu estava com ela.
Eles aguardam a polícia de Anchorage. Pedimos que liguem mais para informar a localização e horário de chegada. Não foi a única ligação para avisar Saria sobre o incidente. Meredith Barney, mãe da Saraya, tentou ligar de Utah às 19h44 no horário do Alasca. Eram 22 horas. No horário dela, da Zaria Hildebrand. Ei, a Soraya está desaparecida. Já faz mais de 33 horas ele contou aquela mesma história ensaiada. Saiu para o trabalho às 10 horas da manhã no domingo. Não levou o celular. Não tivemos notícias dela. Meredith imediatamente pegou um avião. Ela está vindo para encontrar a filha. No avião, ela está coordenando com a família para fazer um cartaz de desaparecida, tentando encontrar Soraya, ver se consegue rastrear um telefone, todas essas coisas. Mas ela não a encontrou naquele dia. Outra coisa na segunda-feira. No dia 7 de agosto, o policial Zhang do APD de fato atendeu a ocorrência, e ele fez muitas perguntas para o réu. Soraya já havia desaparecido antes? Não. Recebemos aquela mesma resposta ensaiada. Saiu às 10 horas para ir a pé ao trabalho. Não estava com o celular. Como ele sabe? Não sabe o que aconteceu. Ele perguntou se ela já teve tendências suicidas ou algo parecido. Ela negou totalmente. Não sei onde ela está. Saiu para trabalhar de preto, camiseta preta estampada. Não sei onde. Esqueceu o celular. Ela sumiu. Mais tarde naquela noite, um dos amigos em comum de Marie e do réu, Dale e Bates, apareceu. Daylin trabalhava no exército com o réu e conhecia Marie por outros amigos em comum. Maria, naquele momento, estava coberta de lama. Já era tarde da noite. Ela precisava soltar o cachorro. Então, ela cruzou rapidamente com Dalen. Mas Dalen foi quem entrou e passou um tempo com ele para ver como o amigo estava. Ele estava preocupado com ele. Ele preparou o jantar. E então ele assistiu enquanto a Zaria Hildurin chorava. Acho que foi um choro feio. E disse, eu me culpo. É tudo culpa minha. Então, eu deveria tê-la levado ao trabalho naquela manhã, chorando enquanto os amigos tentavam consolá-lo, pensando que sua esposa estava desaparecida. Então, os promotores levantam um ponto importante. Alegadamente levou pelo menos um dia para Zarias, seu marido, relatar o desaparecimento da esposa. E agora, neste momento, a família e os amigos dela estão procurando por ela. Zarias supostamente diz à polícia que não faz parte do caráter de Soraya fugir e ele supostamente chora para os amigos dizendo que a culpa é dele. O promotor ressalta que não só policiais procuram Soraya, mas também recursos militares estão sendo usados. Mais de 70 soldados teriam ajudado a vasculhar a área. Mas a única pessoa que aparentemente não participou da busca inicial, o réu, seu marido, supostamente disse que perdeu a carteira e teve que ficar de fora. Então, sem nenhum sinal de Soraya em lugar nenhum, os detetives começam a revisar as evidências que eles têm até agora, certo? As declarações, as ligações para o número de emergência 911 e eles até foram falar com o réu pessoalmente nesse apartamento compartilhado. Você os deixou entrar, conversou com eles. Ele repetiu a mesma história e saiu para o trabalho às 10 horas. Esqueceu o celular dela. Não sabe o que aconteceu. Ele disse para eles. Eu fiquei em casa o domingo inteiro, só vegetando, sabe, meio que me recuperando. Não saí de casa. Eles perguntaram o que aconteceu no domingo de manhã. Ele disse que acordaram às 8h30 ou 9 horas após dormirem juntos na mesma cama. E que ela, às 10 horas, foi trabalhar. Às 10 horas ela foi andando para o trabalho, o que foi a primeira vez que ela fez isso, já que nunca tinha ido a pé antes. Ele disse que ela talvez ainda estivesse alterada, então hesitou em dirigir. No entanto, quando perguntaram a que horas ela deveria chegar, ele disse às 19h de domingo, 6 de agosto. Ele não a viu às 19 horas, então, segundo o que contou aos detetives, decidiu esperar até às 21 horas para ter certeza de que ela não estava perdida, ou algo assim. E então ele disse que saiu para procurar, dirigiu pelo estacionamento do Bread and Brew, olhou por toda parte. Logo falaremos sobre o que ele fez naquela noite. Quando perguntaram por que você esperou tanto tempo, mais de 30 horas para relatar o desaparecimento dela, ele disse, eu não sabia se era sério, eu não queria fazer ninguém perder tempo.
quando a detetive Clark perguntou: "Onde acha que acharemos Soraya?" Ele fez uma pausa, hesitou, respirou fundo. Você vai ouvir muitas dessas declarações. Diz: "Acho que ela estará em um raio de 2 a 3 milhas daqui." Depois veremos que isso estava certo. Agora, a promotora eventualmente vai falar sobre onde encontraram Soraya, mas primeiro ela menciona alguns itens possivelmente suspeitos no apartamento. Enquanto os policiais conversavam com ele, as detetives Clark e Elby olhavam o apartamento e estavam na sala. Viram lençóis novos sobre a mesa e perguntaram a ele. Ele respondeu: "Eu sou o meu melhor. Nunca estive no corredor de lençóis do Fred Meyer." Ela deve ter comprado quando eu estava no treinamento de campo na semana anterior. Tudo bem. Os policiais pedem para verificar o apartamento e garantir que ela não esteja em algum quarto fora de vista. Ele permite e diz: "Podem ir, deem uma olhada." Policiais fazem isso, mas não acham Soraya. Em um momento, eles perceberam que na cama que ele dividia com Soraya havia um protetor de colchão, tipo uma capa de colchão. E eles perguntaram: "Ei, por que você não tem lençóis na cama?" Ele responde: "Eu tenho sim. Eles estão debaixo do sobrecolchão." Os detetives perguntam: "Por que pôr os lençóis sob o sobrecolchão?" Ele responde: "Pegamos o colchão de uma pessoa meio porca. Vou te mostrar." Ele levanta a borda do sobrecolchão e mostra os lençóis. No entanto, quando ele faz isso, os detetives percebem que há um espaço embaixo da cama. Não é uma cama box. Eles perguntam: "Podemos olhar aí embaixo?" O Sr. Hildebrand propõe a alternativa. "Tenho coisas constrangedoras ali embaixo. Não é apropriado." O detetive diz que querem garantir que ela não está lá embaixo. Ele afirma que não, ela não está. Ela não caberia. Os detetives aceitam essa resposta naquele momento e vão embora. Antes de irem, fizeram mais perguntas. Incluindo: "Ei, você está com o celular dela. Vimos agora a mãe dela pegando ele e o laptop. Você pode explicar como se ela saiu às 10 horas? No domingo, como Nadia Jones recebeu uma mensagem às 10h44 se você estava com o celular dela?" "Eu não tenho uma explicação para isso, senhor." Essa foi a resposta dele. "Eu não tenho uma explicação para isso." Naquela noite, ou melhor, naquela mesma noite, a Ré também passou no trabalho dela pela primeira vez. Entrou lá na terça-feira, 8 de agosto. Uma das funcionárias com quem ele teve contato foi Kailani Thompson. Ela não era próxima da Soraya, só trabalhava com ela. Conhecia ela razoavelmente bem. Sabia que ela tinha saído no sábado. Não me surpreendi que ela faltou domingo. Mas quando ele chegou, Kailani vai te contar como a energia dele estava estranha. Ele estava nervoso, ficava se coçando, não olhava nos olhos dela, não olhava para nenhum outro lugar. Então ela achou isso estranho e começou a fazer perguntas para ele. Ele não respondia. Algumas pessoas falaram para ela não pressioná-lo. A esposa dele está desaparecida. No entanto, quando ela viu o réu lá fora com alguns daqueles membros da equipe de busca do exército que mencionamos, ele estava rindo, sorrindo e brincando. Ela disse que eles riam alto, o que a preocupou muito porque Soraya está desaparecida. Mas foi isso que o réu fez. Agora, quarta-feira, 9 de agosto, durante toda essa investigação, na verdade quero voltar a mais um ponto. Quando ele falou com os detetives no dia 8, inicialmente ele disse: "Eu estava em casa, de cama, o dia todo." Quando eles disseram: "Ei, vamos checar as câmeras, tem mais alguma coisa?" Ele respondeu: "Na verdade, eu saí para resolver algumas coisas. Fui ao Fred Meyer's comprar ingredientes para guacamole e salsa e também passei na Crown Jewel." Então ele mudou essa versão de que ficou em casa o dia todo. o réu enfrenta dificuldades para explicar à polícia por que mensagens foram enviadas do telefone de Soraya, já que, segundo os Ariels, ela deixou o aparelho em casa ao ir para o trabalho. E até mesmo a colega de trabalho de Soraya aparentemente percebeu que havia algo estranho quando falou com o réu. Além disso, ele teria dito à polícia que ficava de boa no domingo, mas depois afirmou que estava resolvendo coisas na rua. Essas tarefas serão retomadas nesta declaração de abertura. Avançamos para 9 de agosto, 4 dias após a noite do grupo, e a polícia retorna ao apartamento do casal, agora com mandado de busca.
Na superfície, assim como se eles estivessem lá, não havia nada obviamente fora do comum. Pickle Rick voltou para a cama. Mas quando começaram a olhar mais de perto, elas começaram a ver manchas marrom avermelhadas. Quando começaram a olhar mais de perto, conseguiram ver aquelas manchas marrom avermelhadas, vários pedaços espalhados por todo o apartamento. E foi isso que elas viram quando levantaram a cama. Não era nada constrangedor relacionado a sexo, mas sim um colchão tão encharcado de sangue que, quando foi virado, a armação em que ele estava chegou a deixar uma marca no sangue. Também notaram baldes de limpeza e lenços desinfetantes, várias coisas pelo apartamento. Haverá amplas evidências sobre o que a perícia encontrou no apartamento dele. Outra coisa que eles encontraram foi na sala de estar, entre as almofadas do sofá, um revólver bege de 6 tiros escondido entre as coisas. Na mesa próxima, encontraram cartas do réu, onde ele escreveu: "Não sei onde você está. Espero que seja encontrada com vida. Se ela for encontrada viva ou morta, por favor, enterre-a comigo." Mas uma coisa que ele diz é: "Eu a amei no passado. Saraya ainda está desaparecida." Ele também escreveu uma para o EPD. Peço desculpas a todos que trabalham no caso. As informações que dei não foram as melhores. Assinado Saria Silverman. Entre o sangue, os lençóis, a arma de fogo, essas notas supostamente escritas pela ré, os investigadores estão se preparando para procurar mais perto do complexo de apartamentos por qualquer sinal de Soraya. Na quinta, 10 de agosto, eles procuram novamente entre o apartamento dela e o quarto de Brandon. E vocês verão em mapas e fotos ao longo deste julgamento que há uma via marginal a menos de 100 metros, talvez uns 200 metros do prédio de apartamentos. Enquanto estão procurando, eles acabam encontrando uma lixeira. Uma lixeira de 96 galões com rodas, ainda com os adesivos nela. Aqui está, novinha em folha. A equipe de jardinagem contratada pelo Departamento de Parques e Recreação limpava a área, achou a lixeira e a pôs no caminhão. Talvez eles tenham se empolgado por ganhar uma lixeira nova, mas os policiais viram e disseram: "Espere, isso era importante para o caso." E eles olharam dentro daquela lixeira. Havia manchas marrom avermelhadas, havia material orgânico. Eles analisaram totalmente a cena do crime nessa lixeira com técnicas forenses, fotos e outros métodos que serão detalhados neste julgamento. A próxima coisa que eles encontraram foi a apenas algumas centenas de metros, menos de 400 metros daquele apartamento, 5.210 Mockingbird, naquela mesma via lateral, na mesma área da lixeira. Eles encontraram o bueiro, eles viram isso. A tampa estava no lugar. Apontaram uma lanterna pelo buraco e viram algo lá embaixo. Está a cerca de 4,5 metros de profundidade, com uma galeria de drenagem atravessando. Este foi o lugar onde Soraya foi encontrada. Este foi o lugar onde o corpo dela foi encontrado. Com um ferimento de bala. Acima dela, Olho esquerdo, sobrancelha esquerda. Ela ficou deitada por dias naquela água. Dentro havia um cobertor e um travesseiro. Jeep, além de algumas luvas bege com aparência militar. Elas também estavam lá com ela. é assustador pensar em encontrar o corpo de alguém nesse estado, nesse local, depois de uma busca exaustiva. E há mais evidências para a acusação analisar. Você lembra que mencionei que o réu disse, ou teria dito, que estava resolvendo coisas no dia do desaparecimento de Soraya? Aqui está o que esses registros de compra supostamente revelaram e como teriam sido usados. Durante este caso, serão apresentadas provas que comprovam isso, além de qualquer dúvida razoável. Alguns deles serão no dia 6 de agosto. Ele realmente foi ao Fred Meyer. No entanto, não havia ingredientes para guacamole quando ele foi pela primeira vez às 12h26. Ele comprou Gatorade, molho marinara e lençóis novos. Veja o vídeo dele fazendo a compra e usando o programa de fidelidade para ganhar pontos. Você foi de novo às 6h12. Onde você comprou água oxigenada, outros produtos de limpeza e cotonetes.
Depois você foi a Lois às 20 horas. Sobre uma container de lixo com rodas de 96 galões. E então ele voltou ao Fred Meyer quando aparentemente estava no estacionamento do Breton Breitenberg ou procurando na floresta. Mas voltou ao Fred Meyer e comprou um novo protetor de colchão e um travesseiro vermelho. Essas evidências serão apresentadas em breve. Também achado na cena do crime. Limpador de carpete. Um cotonete deste produto foi enviado ao Estado. O quê? Unidade Estadual de Detecção de Crimes, eu acredito. A análise de DNA foi realizada pela doutora Emily Matthews, tanto nesse quanto em outros itens deste caso. O cotonete desse limpador de carpete correspondeu ao DNA de Soraya Hildebrand. Também encontramos aquele peróxido de hidrogênio. Muitos outros sinais e evidências de limpeza. A promotora também cita outros peritos que espera que testemunhem no caso. O perito em armas de fogo deve explicar que, pela distância e padrões de tatuagem, é improvável ter sido suicídio. O médico legista testemunhará sobre a causa da morte de Soraya, junto com outras testemunhas que tiveram contato com o réu na época do assassinato. Você vai ouvir Marie Wentz contar como foi naquela noite e o que ela encontrou. Quando o réu perguntou antes de acharem o corpo de Soraya que pertences devo entregar à família dela, eu estava pensando no cobertor de bebê dela, da infância, e na aliança de casamento dela. Soraya ainda não tinha sido encontrada. Isso foi na quarta-feira, ou no máximo na quinta-feira. Você ouvirá dos policiais de patrulha como as evidências foram coletadas, apresentadas e enviadas ao laboratório. Muitos detetives contarão sobre o trabalho com a detetive Clark, as diversas entrevistas com Zaria Sultan e as inconsistências encontradas. E você vai até ouvir o Sr. Hildebrand contando para a mãe dele. Depois que foi preso neste caso, me enrolei em mentiras, provavelmente não tem como desfazer. Por todos esses motivos, depois que as provas forem apresentadas nas próximas semanas, o Estado vai estar diante de vocês no encerramento. Apliquem esses fatores aos elementos que apresentei, mostrando como a ré é culpada, além de qualquer dúvida razoável de homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau e adulteração de provas físicas. Pedimos que considerem ela culpada agora. Obrigada. Então, vamos ter que esperar para ver como o caso da promotoria se desenrola à medida que eles começarem a chamar as testemunhas. E, aliás, vamos cobrir esse julgamento do início ao fim. Não deixe de conferir a cobertura no Law and Crime e na Court TV. Agora vamos voltar um pouco. Lembre-se, isso é importante. Zarius Hildebrand é inocente. Ele é presumido inocente até que se prove o contrário. Caso contrário, isso não seria um julgamento justo, certo? Nós apresentamos a declaração da promotoria. Apresentamos as possíveis provas que eles vão ter neste caso. Agora vamos para a defesa. Como a defesa tentou argumentar contra essas coisas? Na declaração de abertura, ao explicar ou justificar os fatos. Aqui está. Este é um caso que envolve a tragédia de uma jovem que perdeu a vida em um acidente e a história de um jovem assustado. As provas neste caso vão mostrar que Zarius Hildebrand tomou muitas decisões ruins, cometeu muitos erros. Depois que ele descobriu que sua esposa estava morta no apartamento deles, na manhã de 6 de agosto de 2023, ele descobriu que sua esposa havia morrido com um único tiro na cabeça. As evidências vão mostrar que o tiro que matou Soraya foi resultado de um trágico acidente auto-infligido. Um acidente auto-infligido. Agora, essa é uma defesa que você não ouve com muita frequência. Na verdade, é algo sobre o qual nós meio que especulamos no nosso episódio outro dia, certo? Quando conversamos com Eric Fates sobre isso, sobre quais defesas potenciais poderiam existir. O advogado de Zaria explicará em breve por que isso pode ocorrer. Antes, ele apresenta ao júri um panorama mais detalhado da infância da ré. Com 5 anos de idade, Zarius foi levado para o sistema de adoção. Ele seria adotado fora do sistema de adoção por sua família adotiva. Com sua família adotiva. Ele estava com sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho, seu irmão mais novo, NJ, e seu pequeno, ali está ele. Cresceu em Kentucky.
ele se formou no ensino médio. O irmão mais velho dele se metia em alguns problemas. E Darius queria ser um exemplo para o seu irmãozinho MJ. Darius entrou para o exército depois que se formou no ensino médio. E foi lá que ele conheceu Soraya. Está claro que o réu não teve uma infância fácil e buscava ser exemplo para seus irmãos e família adotiva. E na época foi assim que ele conheceu sua esposa Soraya. Mas a defesa não se esquiva das falhas do seu cliente. Ele tomou decisões ruins no relacionamento. Ele era pego trocando mensagens no Snapchat com mulheres que não eram a Soraya. Mas no seu aniversário de 21 anos ele estava feliz. Soraya queria comemorar com ele. E então eles saíram para comemorar. Darius não sabia que, em 5 de agosto de 2023, ele acordaria para um horror na manhã de 6 de agosto de 2023. Então é interessante humanizá-lo, mas também não fugir de alguns problemas ali, certo? Não fugir disso. Não é como se eles estivessem esperando um ataque surpresa da promotoria. Você ouviu a versão do promotor sobre a noite em que o réu e Soraya saíram com amigos para o aniversário dele. Então preste muita atenção em como a advogada de defesa explica a versão dela da linha do tempo. Como muitos jovens de 21 anos, ele saiu e festejou. O que sabemos sobre Darius? Que ele gosta de beber. Ele bebia antes dos 21 anos e o uísque. Na verdade, ele bebia tanto que acabava dormindo. E quando ele fez 21 anos, ele pôde fazer isso legalmente em um bar. Ele estava animado. Ele começou no Dave & Buster's com Soraya e alguns de seus amigos. Eventualmente, a festa foi para Willow Law, onde ele continuou bebendo. Darius ficou extremamente embriagado. O grupo decidiu sair do Willow Lodge e ir para o Gaslight. Darius estava tão embriagado que o Gaslight não deixou ele entrar. Então, o grupo decidiu que era hora de ir embora. Foi por volta de 1 da manhã, em 6 de agosto. Darius entra em um Uber com sua esposa Soraya e a amiga deles, Marie. Ele vomita no Uber. Eles voltam para o apartamento deles. Ele vomita de novo. Soraya precisa ajudá-lo a entrar no apartamento. Darius está dormindo. Então, o que aconteceu entre o momento em que Darius chegou em casa com Soraya e o momento em que ele acordou? Enquanto estava nesse estado de intoxicação, a memória de Dario não estava funcionando completamente. Ele acorda na manhã do dia 6 de agosto e descobre que sua esposa está falecida na cama. Ela tem um ferimento de bala na cabeça. Um ferimento de bala que você vai ouvir do perito neste caso, Matt Castle, que embora não saibamos a distância exata, a arma foi disparada sem contato, a uma distância de até cerca de 30 centímetros. Darius tem 21 anos e está com medo. Sim, de acordo com a defesa, Darius encontrou Soraya com um ferimento de bala. E mesmo que isso fosse verdade, por que ele, como argumentaram os promotores, iria se esforçar tanto para encobrir a morte da esposa? Veja como o advogado explica isso. Medo. A motivação por trás do motivo pelo qual Darius fez o que fez, sobre o que você vai ouvir.
Você vai ouvir como ele finge que ela está desaparecida. Você vai ouvir como ele chegou perto. Você vai ouvir como ele comprou uma lata de lixo. Você vai ouvir onde a esposa dele foi encontrada. Você vai ouvir essas coisas. Agora lembrem-se que a acusação tem o ônus da prova. Não seria a primeira vez que vejo um caso em que a defesa pode sugerir, sabe, que eles fizeram parte do encobrimento, do pânico, da limpeza, mas não contribuíram para a morte de nenhuma forma. Ok, já vi isso antes. Mas a defesa usa o final desta declaração de abertura para destacar uma prova fundamental que ela acredita estar faltando. Você não vai ouvir nenhuma testemunha que estava lá quando o tiro foi disparado. Então, embora você não vá gostar do que vai ouvir, como já dissemos depois do intervalo, enquanto você verá imagens fortes, e você provavelmente ficará com raiva com o que o Sr. Hildebrand fez depois de descobrir sua esposa falecida. As evidências simplesmente não vão mostrar. Kizaria puxou o gatilho. Não será mostrado. Este caso é sobre um jovem que cometeu um erro horrível. Isso é sobre o medo que surge e as escolhas que as pessoas fazem quando são colocadas em circunstâncias impensáveis. Este caso é uma tragédia, parte o coração. Não é assassinato. É por isso que, ao final deste julgamento, vamos pedir a vocês, jurados, que considerem o Sr. Hildebrand inocente das acusações neste caso. Obrigado. Então vejam, nós vamos ver nos próximos dias o que as testemunhas têm a dizer, se o júri acredita que isso foi um acidente horrível ou um assassinato a sangue frio. Mas, por enquanto, essas são as aberturas. Mas é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você também pode nos acompanhar no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram ou no meu programa Jesse Weber ao vivo, News Nation, de segunda a sexta, às 23h Leste. Até a próxima, pessoal.